Beleza. E agora, foi? Foi. Tá gravando? Tá, né? Tá, Então, aparece aqui vamos lá. gravando. Ó, capítulo 21 e 22. Presença do egoísmo. Olha que interessante isso, né? Eu falo assim, como? Antes batia a aula da Amélia com a Joana. Agora bate a aula do Emmanuel com a Joana, né? Presença do egoísmo e amor próprio. Tudo a ver com a nossa aula do Emmanuel. Então, vamos lá. Ó, presença do egoísmo e amor próprio, eles estão dentro da lei da conservação, certo? A Simone já leu aqui essas duas primeiras, né, Simone? Lei da conservação. Eu trouxe mais algumas Sim, coisinhas. sim, o que a gente vê que essa lei da conservação, essa questão 711 a 715 parece que estão em itens separados, né? Sim, Então tem mais coisa lá, né, no livro dos sim, tem Espíritos, é mais bastante. interessante, né, pegar lá para dar até um link, assim. Eu trouxe um Tem pouquinho bastante mais coisa também, lá. eu falei alguma outra coisa. Ah, tá. Então, eu vou falar um pouquinho só para a gente entrar um pouquinho nessa lei de conservação, que está no capítulo 4, parte 3 do Livro dos Espíritos, certo? Então, olha só. Qual a finalidade que Deus, para que nos concede o instinto de conservação nos seres vivos, em todos, hein, gente? Desde a bactéria até todos os seres vivos. Temos, todos nós, instinto de conservação. Então, ó, Deus deu a necessidade de viver porque nós temos que cumprir os desígnios da providência. Nós temos que evoluir. Por isso, esse instinto de conservação. Certo? Agora, olha só, né? Os suicidas, eles estão fugindo, né, disso aí. É como se eles não tivessem instinto de conservação, mas eles têm. Por isso que é uma situação assim grave, né? Porque o instinto de conservação é intrínseco na gente há muito tempo. Desde as épocas lá, uma bactéria tem instinto de conservação. Então, vamos lá. E aí, né, o livro comenta assim para a gente. Por que a Terra não produz o bastante para oferecer ao homem o necessário? E aí os espíritos nos dizem, mas ela é uma boa mãe. A Terra é uma boa mãe. Ela produz sempre o necessário. Se o homem soubesse contentar-se, porque o necessário a Terra dá, mas o homem, ele quer mais e quer o supérfluo. Se o que a Terra produz não lhe basta, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, é um homem que é ingrato que despreza a Mãe Terra. Olha que interessante. Essa é a questão 705 do Livro dos Espíritos. E aí, na questão 716, ele diz assim: mas nós não traçou a natureza ao limite das nossas necessidades? Sim, mas o homem é insaciável. E a partir do momento em que ele começa a ser insaciável, ele se vicia. E o vício altera a sua personalidade. E alterando a personalidade, ele vai criar necessidades que não são reais. Olha que interessante, né? Então, olha só para repetir aí. A natureza, ela dá o limite das nossas necessidades. Deus colocou isso também. Mas o homem é insaciável e extrapola isso. E aí, quando ele começa a ser insaciável e extrapolar, ele vai se viciar em alguma característica. Em se viciando, altera a sua personalidade. E aí ele vai buscar necessidades que não são reais. Olha só que bacana, não é? Então, vamos lá.
A presença do egoísmo. Agora vamos ao capítulo em si, né? Alguém quer ler? Você quer ler, Deise? Pode ser, Alexandre. Beleza. Presença do egoísmo. No fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial. Olha lá. Urde... O egoísmo, só um pouquinho, Deise. O egoísmo é Ok. raiz. Raiz, tá? De outros braços, assim, como é que eu vou falar? De características ruins que nós trazemos, né? O egoísmo é a base. Vamos lá. Urde a agressividade e inspira a fuga ao dever sob disfarces inescrupulosos com que passa ignorado. Remanescente das paixões que predominam em a natureza animal, vige com vigor, logrando triunfos de mentira, com que não consegue saciar a sede dos gozos, nem organizar o bastião de segurança em que busca apoio para a sistemática autodefesa. Tá, vamos falar sobre esse parágrafo maravilhoso. Olha só o que ela ensina para a gente. Remanescente das paixões que predominam na natureza animal, porque a gente sabe que a gente é recém-saído disso aí, né? E a gente ainda tem muito dessas paixões mais inferiores aí. Então, remanescente das paixões que predominam, o egoísmo vigora, o egoísmo permanece com força. E ele usufrui, né? Ele ludibria triunfos de mentira. Então, né, são triunfos de mentira, com que não consegue saciar a sede dos gozos. Então, está sempre tentando aqueles triunfos, aquelas coisas, né, aquela busca incansável que não sacia a sede. Aquela coisa mentirosa que não sacia a sede desse espírito. Não sacia a sede e nem dá segurança. Essa busca, né, incessante, esses triunfos de mentira, essa busca incessante do vício, não vai trazer segurança. Não vai trazer, porque essa segurança é o que esse espírito busca para ter um apoio, né, para a autodefesa sistemática. Vocês entendem isso? Pensa num mendigo, mas num mendigo rico, muito rico, que tem milhões, mas que nunca tá bom. Dá para entender? O buraco não tem fundo, ele não se sacia. Ele é escravo disso, né? Tem milhões na conta, mas é mendigo espiritualmente falando. Não sei se dá para entender. E o egoísmo dele vai fazer ele tirar tudo de todo mundo. E ele é um buraco sem fundo, ó. Nunca vai ficar, quer dizer, nunca vai saciar a sua sede. É isso que ela falou. Os vícios são assim, né? É um Exatamente. comportamento vicioso, né? Porque Exatamente. não sacia, você fica no vício. Exato. Né? Mas e qual é a base, qual é a raiz disso aí, Simone? É o egoísmo, entendeu? É o egoísmo, né? Exatamente. Que não Então, sacia, né? Ele parece que está distorcido, está indo para um outro rumo, né? Exatamente. Eu quero até ver o que ela vai aconselhar aqui, né? Para sair desse Sim, é umas conselhos exagero, né? Sair do sim. vício mesmo, que é uma forma que é tão complicado, né, gente? Porque os vícios de todas as matizes aí, né? O quanto prejudicam, né? Ela vai Qualquer falar de tipo de cada um vício. deles, mas a gente não vamos esquecer, a raiz, a base disso é o egoísmo, certo? Então vamos Em lá. Alexandra, e Pode essa falar. frase anterior aqui ó, faz a gente pensar muito também nessa urde a agressividade e inspira a fuga do dever sob disfarces inescrupulosos. Aí eu pensei na gente, porque todos nós temos
um grau maior ou menor de egoísmo. Como você mesma falou, faz pouco tempo que a gente saiu dessa animalidade, né? Sim, sim. Então, aí eu fico pensando assim, a gente tem que ter um trabalho muito redobrado de analisar até que ponto a gente não está afundando nessa raiz do egoísmo. Porque, por exemplo, a maior exemplo que tem é na hora do inventário ou da Ah, separação, também. da partilha por separação. Aí vem tudo, aí está a aula Como número 1 diz, para a gente ver o que a gente é. fica tudo a descoberto, né? Fica. Todo o amor, Aham. às vezes, É vai aquela pelo pedra ralo. de toque lá, né, Daisy? A pedra de toque lá, né? Não, eu sou bom, eu sou humilde, eu não quero nada de ninguém. Mas vai ver na hora da partilha mesmo, né? Ninguém quer abrir mão de nada. A paz do outro não é tão importante quanto a sua. Então, assim, você acha que ele merece menos, que você merece mais? A gente ainda está com o pé bem dentro disso aí ainda. Tem que ter cuidado. Eu acho o seguinte, Deise, como a gente é espírito em evolução e a gente ainda é pequeno, eu acho, a gente tem essas. Se a gente colocar numa escala, a gente tem aí um pouco dessas coisas, sim, e também das virtudes também, que já estamos Claro, começando a claro. construir essas partes, essas coisas boas, né? Uhum. Beleza, então vamos lá. Posso ler então? Sim, já. Tá. Obrigada. Examinemo-lo em alguns nuances. Vamos examinar o egoísmo. O mentiroso acredita que se exime a responsabilidade do cometimento que oculta e não raro avança. Ó, pensa em Pôncio Pilatos, né? Que transferiu a responsabilidade para o povo, que não tinha o discernimento que ele tinha. Então, olha só. O mentiroso que se exime a responsabilidade do cometimento que oculta, não raro avança no rumo da infâmia ou da calúnia, logo a oportunidade se lhe faça propícia. Ó, tá vendo só? Então eu fico quieto, me oculto e não fico só na omissão, né? Também depois eu parto para a infâmia, para a calúnia. Vamos lá. O que é a base disso aí? O egoísmo. L, odioso e inspirador. O perseguidor crê-se amparado pela necessidade do desforço justo, ou que procura justificar, transformando-se em implacável. Não é um algoz qualquer, não. Ele eu vou destruir mesmo. Quem que está por trás? O egoísmo. Sustenta-o na empresa inditosa. Que ele acha que é justo eu desforrar aquilo que eu sofri nessa vida, né? Mas quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que, às vezes, o que aconteceu com a gente aqui tem o início lá, né? Por isso que é bom nós estudarmos aí essas coisas para diminuir o nosso egoísmo, como disse a Daisy. Eu já falei do perseguidor, né? Já. O sensualista, ó, sensualidade com egoísmo. O sensualista perverte o próximo, desrespeitando a honestidade das vítimas que lhe caem nas armadilhas. O egoísmo absorvente emula-o ao infortúnio contínuo. O avarento amealha com sofreguidão, cobrando à sociedade um tributo absurdo, devorando os bens alheios e permitindo-se devorar pela tolice. O egoísmo faz-lhe a força que o propele na infeliz tarefa. O assaltante, de qualquer denominação, apropria indebitamente, utilizando-se de meios ilícitos, tá, gente? Esse subrepticiamente quer dizer meios ilícitos. Utilizando-se de meios ilícitos, da astúcia, da temeridade, do cinismo e da loucura. O egoísmo domina o feroz. O misantropo, né, o insociável, o melancólico, arroga-se direitos na infelicidade que se impõe e exerce enérgico domínio em torno dos próprios passos, com que não amaina a melancolia em que se compraz.
O egoísmo concita a lamentável situação. Olha só, interessante isso, né? Melancólico, insaciável, mas por que eu quero ficar assim? Eu sou assim, né? Ele se acha no direito de ser infeliz, né? O egoísmo. Então, olha só, ela citou aqui, né? Mentiroso, perseguidor, sensualista, avaro, assaltante, misantropo. O vício de qualquer tipo, exercendo dominação sobre o homem, sem permitir a outrem qualquer acréscimo de prazer. Cresce, merecedor de tudo, né? O egoísta. E a si mesmo se concede somente direitos e permissividades. É aquele ditado, né? Como é que é aquele do ditado do juiz? A pessoa não é bom juiz em causa própria. Então, vamos lá. Morbo pestilencial, quer dizer, o egoísmo é uma morbidade, né? Uma enfermidade. Enfermo do egoísmo. No entanto, consome aquele que o agasalha e o vitaliza. Destrói em volta sem empecilhos. E aí, aniquila-se, né? Agora, olha, Simone, o que ela vai trazer para a gente. Essa Joana maravilhosa, né? Citou todas as situações aqui da nossa vida do cotidiano, do egoísmo, e agora vem nos dar aqui as aulas da solução. O conhecimento da vida espiritual, não é o que a gente está fazendo? Conhecimento da vida espiritual constitui antídoto eficaz a tão violento e generalizado mal. A gente sabe, né? Conhecer a vida espiritual faz com que que a gente tenha freios, não é isso mesmo que acontece? Quando a gente acha, tá até no livro dos Espíritos isso, eu não me lembro em qual questão. Quando a gente acha que os infortúnios da nossa vida são por causa das nossas imperfeições, a gente freia as nossas impetuosidades, as nossas coisas. E esse freio é bom, porque nós próprios vamos nos treinando. E a nossa vida depois vai ser, como é que eu vou falar? Com menos dissabores, menos pedras no caminho, vamos dizer assim. Porque a gente já admite que os problemas que a gente tem hoje são por causa das nossas imperfeições. E isso é bom, né? Então, ó, e também a gente estudando, a gente começa a nos conhecermos melhor, né? Então, olha só, conhecimento da vida espiritual é antídoto para o egoísmo. E olha mais o que ela fala. Descarta-te de excessos. E se você está disposto, mais disposto ainda do que descartar os seus excessos, vai além. Vai além. E distribui também o que te é o teu necessário. Eu fiquei pensando, né? A gente parece uma centopeia, gente, não é? Quantos pares de sapato? Então, assim, a gente já começa a ter uma vida de descartar excessos, né? A gente já começa aí. Eu, quando era mais nova, eu comprava muita coisa para mim. Mas agora eu não faço mais isso. O que eu compro que eu gosto, o que eu compro que é novo, eu tiro uma coisa lá. Já botei isso na cabeça, que é para, sabe? Já não. Então, assim, a Joana nos diz: quer ir além? Dá o que tu acha que é necessário. O que tu acha, né? Que é teu necessário. Não é uma conclamação à imprevidência, tampouco à avareza. Tá vendo? Equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio. Imprescindível combater por todos os modos possíveis esse adversário
que se assenhoreia da alma e lhe estrangula as possibilidades de libertação. Então, liberdade é não ter egoísmo. Ó, eu não tenho necessidade de mais nada. Olha que maravilha! Eu não tenho necessidade de carro, de roupa, de que mais, gente? Imaginem aí as coisas de vocês. Necessidade de quê? Muita gente, né? Necessidade de dinheiro no banco, necessidade de sexo, necessidade de fazer a maledicência, necessidade de tudo. Tá. Então, olha só. Ama e espraia-te, quer dizer, estende-te para mostrar os teus exemplos também para o próximo, né? Desculpa e cresce na fraternidade. Alguém te magoou, alguém te ofendeu? Desculpa e, ó, a desculpa em si já é um movimento fraterno. Então, assim, ó, desculpa e cresce na fraternidade, vai aprendendo a ser fraterno, crescendo você mesmo na fraternidade e ainda por cima deixando um exemplo de desculpa para aquele outro que te ofendeu, né? Serve e desdobra a esperança. Ora e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excelente de vencer em definitivo esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade. Então, olha só que bacana. O que a gente tem que pensar, né? Ó, conhecer a vida espiritual, certo? Estudar o espiritismo. 2, descartar nossos excessos. Se possível, nossos supérfluos, né? Se possível, vai além. Descarta também o que tu acha que é necessário. 3, amar. Amar e estender esse amor. 4, desculpar. Desculpar e crescer em fraternidade. Cada vez que eu vou desculpando mais o próximo, eu cresço em fraternidade e também ensino a fraternidade ao outro. 5, servir e trazer esperança para o próximo. E 6, orar. Orar e nos dilatarmos em valores espirituais. Não é maravilhosa essa mulher? Essa mulher não, esse espírito. Vocês querem falar alguma coisa, gente? O Ali, cai naquele negócio, né? Ama, perdoa, serve, espera, né? E aqui no caso, ora, porque você tem que, para a gente sair do egoísmo, a gente tem que, pelo que ela fala, dilatar os valores da iluminação espiritual, ou seja, a gente não pode ficar vivendo a nossa vida aqui na matéria pura e simplesmente, né? A gente tem que dilatar e para a visão do espírito, como espírito, né? A gente tem que viver a vida do espírito, Sim, mesmo encarnado, exatamente. como se estivesse, a gente tem que dilatar esse entendimento, como se estivéssemos vivendo a vida do espírito, com os valores, né? Porque, imagina, a gente lê muito, né, nessas obras, como que é chegar lá na vida do espírito, como, né, o quanto muda, né? Os valores que tinham importância aqui chegam lá, né? A bagagem a gente não carrega, né? Então, se a gente conseguir fazer um exercício já aqui nesse mundo, dilatar essa percepção dos valores do espírito, a gente vai se iluminando, né? Se apegando a isso e deixando as coisas da matéria mesmo, né? Que o egoísmo é matéria, é apego à matéria também, né? Sim. E olha só, né? Bacana o que ela fala. Você já pensou, a gente está liberto? Liberto é assim, ó. Não tem nada que me perturbe, nada que me prenda. Olha que maravilha isso, sabe? Eu não necessitar dessas coisas, eu não precisar de
e liberdade mesmo, sabe? Jesus era livre. Sabe por que eu digo isso também? Eu estou pensando aqui. Nada chateava ele. Pode perturbar, pode fazer o que quisesse, né? Tem uma aula do Haroldo que ele até diz assim, ó, que não tinha nada que o homem pudesse. Eu já falei isso antes, em outras aulas. Não tinha nada que o homem pudesse fazer que perturbasse a Jesus. Ele era livre. E nós aqui, o egoísmo nos prende em várias coisas, né? Sócrates, por exemplo, a gente está falando aqui de superficial, né? De coisas superficiais, que ela fala aqui, né? Item 2, descarta-te dos excessos. Eu lembro que Sócrates só trabalhava 2 horas por dia, que era o suficiente para sustentar a família dele. O que ele fazia com as outras horas? Ele ia ensinar os jovens lá nas praças públicas, ia ensinar espiritismo, ia ensinar democracia, ia ensinar fraternidade, empatia. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Estou me lembrando aqui da neta do meu marido, que agora, com 24 anos, ela resolveu ser freira. Uhum. Acabou a faculdade de Direito. Antes de acabar a faculdade, ela já tinha passado no OAB, antes de completar a faculdade. E, do nada, ela foi num retiro espiritual católico e resolveu virar freira. Uhum. Aí eu perguntei, porque ela sempre pedia nos aniversários, era roupa ou coleção de esmaltes, e ela simplesmente virou as costas e saiu só com aquela roupa, a única roupa. E quando ela vem aqui, ela vem com uma malinha assim, que é a roupa do corpo, e a outra roupa igual na mala. E ela disse exatamente que... E ela tem 24 anos, tinha 24 anos quando entrou nisso, agora ela está com 27. E ela falou assim que é a maior sensação de liberdade que ela pôde ter. Olha se desfazer de tudo. Olha para isso. É interessante, né? É muito, muito interessante. Muito mesmo. E a gente pensa que é difícil, mas aparece, né? Tá vendo, David? Muito interessante mesmo essa história. Vamos lá. Amor próprio. E o amor próprio segue também no mesmo sentido aqui do capítulo anterior, do egoísmo. E essas 2 aulas têm tudo a ver com a nossa aula lá do Públio, né? No senador. Vamos lá. Amor próprio. No sentido que ela está dando aqui, ó, gente. Porque tem uma parte que ele diz assim, né? Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Então, ama a ti mesmo, mas não exagera. É nesse sentido aqui, tá, gente? Esse amor próprio que a Joana traz para a gente é o exagerado, o amor próprio exagerado. Orgulho excessivo de si mesmo, vaidade, soberba e modéstia, beleza? Então, vamos lá, ó. Amor próprio é dos mais perigosos inimigos do homem. Ardilosamente oculta as intenções de que se nutre e exterioriza falsas argumentações com que se impõe malévolo. Olha só, a intenção dele é outra. E ele fala o que ele não está pensando. Né? Argumentação falsa. Ataca no momento conveniente, no momento azado, após realizar hábeis manobras persistentes e vigorosas. Consegue ocultar os objetivos reais que o estimulam. Você não conhece o sentimento dele, que a pessoa sente por dentro, né? Ó, ele oculta os objetivos reais que o incitam e enfileira-se
com destaque entre os graves destruidores da harmonia íntima da criatura. E sutilmente, né, vai lá no momento conveniente, com habilidade, e destrói o próximo, destrói um ambiente, destrói. Então, vamos lá. O amor próprio intoxica quem o conduz e desfere dardos venenosos com segurança, produzindo vítimas que tombam desarmadas, indefesas sob seus certeiros aguilhões. Impiedoso compraz-se quando esmaga e afivela a face a máscara de falsa compaixão com que dissimula os sorrisos da vitória nefasta. Ó, para isso, gente. A pessoa está pensando uma coisa e está falando outra. Tem uma máscara de compaixão que não combina com o sentimento que ela traz. E por dentro está fazendo festa. Não é isso mesmo? É isso que eu estou entendendo aqui. Desnuda-se sob artifícios e consegue desviar a atenção da sua tarefa sinistra. É uma pessoa que tem uma máscara mesmo, né? A queda do próximo alegra-o. A desdita de alguém, a desdita de alguém emula-o, quer dizer, estimula-o, né? Traz para ele sentimento de superioridade. O descoroçoamento, quer dizer, a perda do ânimo, a perda da coragem daquele lutador, fascina ao quem tem amor próprio em exagero. A derrota do adversário diverte-o. Esse desonesto servidor da desdita chama-se amor próprio. Fere-se com facilidade e melindra-se, magoa-se, ofende-se, sob pretextos inimaginosos e fúteis. Reúne, convoca o desculpismo para si mesmo e a fiscalização severa para os outros. Por artimanhas, domina os sentimentos e perturba o discernimento de quem lhe dá guarita. Quer dizer, se a pessoa tem um amor próprio muito exacerbado, aí, ó, seu sentimento vai ser dominado por esse amor próprio, né? E aí eu vou ter a perturbação do discernimento dela, do que ela pensa, né? É como se a pessoa tivesse uma visão míope, uma visão errada. Filho dileto do orgulho, é irmão gêmeo do egoísmo e célula cancerígena responsável por muitos revés na vida da criatura. Ali, sabe o que Oi. eu fiquei pensando? Se esse amor próprio não seria aquela situação assim que a gente fala, mas fulano me ofendeu, né? E eu estou com meu orgulho ferido. Eu acho. Né? Tem Sim. um pouco a ver com isso. Sim, porque olha só, é o que é o que eu estava falando, né? O que a gente estava falando. Me diz em que a gente feriu Jesus? Ele não tinha esse amor próprio nesse sentido aqui, né? Que ela está falando. Exacerbado, né? A gente cuspiu, a gente xingou, a gente bateu, a gente botou na cruz, a gente fez tanta coisa, não é? E assim, tem alguma coisa que, como é que eu posso me expressar? Tem alguma coisa que a gente faz para ele que, pelo menos, é um leve arranhão na pele dele? Vamos fazer essa ideia aí, essa semelhança. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? É como se Jesus tivesse uma compaixão, uma misericórdia tão imensa, né? Porque pelo próprio amor que ele tem por todos, que ele não
não enxerga como agressão, né? Ele é misericordioso, né? Sei lá, parece que é por aí. Não sei o que vocês acham, assim, o que a Eu gente acho, poderia... Simone, olha só o que eu penso. É, quando uma criança bate no rosto da gente, uma criança de 1 ano, 2, dá um tapa na a gente revida? A gente dá um tapa de volta nessa criança? A gente não faz isso, porque a gente vê que é criança, sabe? Então, eu fico pensando assim, Jesus olha a gente assim, né? Não, esse aí tem 1 ano de idade, não sabe nem o que estou fazendo. Hein, Marli? É, Eu gostei muito do que você trouxe logo no início, quando você falou daquela recomendação do Jesus, né? Que nós deveríamos amar a Deus, a si e ao próximo, na mesma proporção. E é interessante que, quando você perguntou agora, será que Jesus, se nós jogamos pedra, crucificamos, e ele continua nos amando? Por quê? Porque ele sabe que quando nós alimentamos qualquer, por exemplo, não perdoar uma ofensa, nós estamos fazendo mal a nós. Não é a outro a quem nós estamos dirigindo a nossa raiva, mas é a nós mesmos, demonstrando com isso que a gente não se ama. Porque se eu alimento um sentimento que está me prejudicando, e às vezes até fisicamente, né? Porque às vezes, hoje a ciência está provando, por exemplo, que várias doenças é fruto das nossas emoções. Então, se eu cultivo isso, eu não estou me amando. Se eu não amo a mim, eu não posso amar o próximo e não posso amar a Deus. E eu achei interessante aqui, quando ela fala que arregimenta o desculpismo, quer dizer, nós temos assim, uma maneira de... Eu, quando ajo impulsivamente, eu me justifico. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Mas eu não tenho a mesma desculpa, não aplico para o outro. Quando o outro faz, não, ele está errado, não foi, ele está... Então, é interessante essa mistura, essa confusão que a gente faz dentro de nós mesmos. Eu achei muito boa essa ideia que você trouxe lá no início, do amor dessas 3 figuras. Nós não podemos... Quando eu alimento uma raiva, eu estou me odiando, eu estou me prejudicando. Sim, sim. Né? Interessante. É aquela história, né? Ninguém é bom juiz em causa própria. A gente sempre vai passar a mão na cabeça da gente, né? E outra coisa que quando a gente arruma esses desculpismos, a gente não quer se ver, né? A gente não está olhando para dentro da gente, falando assim, nossa, né? Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. A gente não quer se ver, porque a gente quer arrumar desculpas e desculpas. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Cadê? E aí ela vai falar, né? O que a gente tem que fazer agora? Combate-o com todas as forças. Não lhes dê guarida, nem convivas com as suas astúcias. O amor a si mesmo, recomendado por Jesus, não objetiva os triunfos imediatos. O amor a si mesmo, recomendado por Jesus, não objetiva, né, as situações acomodatícias. E aí a gente, às vezes, passa por cima de tudo e de todo mundo, não é? Cadê? Ajuda o espírito a emergir das torpezas e a libertar-se das contingências transitórias, mediante a autodoação. Tá aqui o que ela recomenda que nós façamos, né? Nosso treinamento. Autodoação, renúncia, abnegação e amar ao próximo. Então, ela diz, né? Transforma o teu amor próprio, transforma em lucidez, em caridade, transforma essa energia
para uma energia virtuosa, né? Transforma em fraternidade. Faz a doação, faz a renúncia, faz a abnegação, né? Desapega, às vezes, das tuas vontades e deixa prevalecer a vontade do outro, por exemplo. Vidas que se podiam glorificar pelas oportunidades ditosas que fruem, falham quando o amor próprio as dirige. Construções superiores do bem afundam quando o amor próprio as sitia. Grupamentos humanos de relevância se desagregam quando o amor próprio semeia o separatismo. E as guerras? Consequências das pequeninas guerras que se entravam nos grupos familiares. Olha só, começa aquela coisa, né, pequenina ali. Aquela coisa pequenina vai aumentando e aí a gente tem guerras. Que coisa, gente. E as pequeninas guerras decorrem do amor próprio doentio de governos arbitrários, quer dizer, as grandes guerras que vêm das pequenas, né? Decorrem do amor próprio doentio, de governos arbitrários e enlouquecidos que tripudiam sobre os direitos humanos e, transformados em abutres, logo sucumbem sobre os escombros dos vencidos em que se refestam. Jesus, caluniado, ela trouxe Jesus, caluniado, agredido, desrespeitado, abandonado, crucificado, lecionando o amor fraternal. Antítese do amor próprio, Jesus lecionando o amor fraternal e atestando a suprema força de que se encontrava investido, ofertou-nos, sábio, a mensagem, a advertência salvadora contra esse inimigo que habita em nós e deve ser combatido sem trégua, o amor próprio. Jesus é exemplo aí que a gente já falou, né? Vamos lá. 3h20. Temos 10 minutos aí de lambuja. Ana Cláudia, fala alguma coisa pra gente. Não, tá muito bom, Ali. Nossa, maravilhosa a aula. Um aprendizado para a tarde de hoje formidável, né? Mas essa aula não é minha, é da Joana e do Emmanuel. É de todos nós, cada um contribuindo aí com uma parte. Eu acho que a nossa mente se abre mais, né? Cada um participando, É muito imperativo, né? Nossas vontades, nossas coisas, nosso desejo, nosso pensamento. Às vezes a gente também não dá liberdade para o outro, né? Eu até ia comentar com vocês um negócio curioso, né? Essa questão que eu falei da gente se desprender das coisas da matéria e pensar na vida do espírito, né? Você sabe uma coisa que me ficou bem forte, assim, depois que eu vi que eu estava com câncer, que eu ia fazer o tratamento, eu parei e pensei assim, falei, gente, tem umas célulazinhas dentro do meu corpo que elas podem me destruir, né? Primeira coisa que eu pensei, né? Aliás, até me deu um choque, assim, né? Cair essa ficha, né? E eu comecei a pensar assim, eu falei, poxa, olha como esse corpo, ele é um corpo lábil, né? Ele pode sucumbir, né? Ou como está acontecendo com tanta gente aí na Covid também, né? Outro motivo, né, para a gente pensar sobre essa questão da vida do espírito, né? Então, eu comecei a tentar dilatar essa história que a Joana colocou, né, de dilatar o entendimento aí dessa vida espiritual, né? Porque a gente estuda muito, a gente lê, vê as coisas ali, bate, né, em vários assuntos sobre a vida espiritual,
mas às vezes parece que ela está um pouco fora da gente, assim, né? Parece que a gente está vendo deslocado, né? E você sabe que eu, depois desse chacoalhão da própria doença e tudo, eu comecei a pensar mais nisso. Eu falei, nossa, eu preciso pensar mesmo como espírito, porque do jeito que eu estou aqui, né, que decidiram que eu ia ficar curada e que eu ia ficar aqui, mas podia também não ter dado certo, podia ter caminhado para, né, para o outro lado e talvez não estaria mais aqui. Então, assim, foi um chacoalhão bem interessante, sabe? Assim, uma experiência bem para repensar mesmo. Falar, nossa, tá dando tanta importância, sabe? Para as coisas daqui, né? Eu acho que eu estava mesmo, assim, muito fixa, muito preocupada em diversas coisas, enfim, coisas da gente, da vida, né? Do dia a dia e de tudo, né? E, de Mas isso repente, é até eu comecei a maravilhoso. pensar. Isso é Oi? maravilhoso. Isso é maravilhoso que você está falando, Simone, porque realmente a gente começa a pensar nisso quando a gente passa pela dor, né? Quando vem, às vezes, a perda de um emprego ou outras adversidades, mas quando vem uma doença, eu acho que ela te sacode mesmo, né? Eu que presenciei toda aquela fase da minha mãe morreu nos meus braços, aquele instante para mim foi como se, nada do que está aqui importa. O que importa é o seu progresso, é você burilar o seu espírito, realmente esse é o objetivo da nossa vida. Então, quando você dá esse depoimento, e eu passei por isso lá com ela, eu percebi que nós temos que dar valor em outras coisas, né? E não a matéria, essas coisas que vão perecer, né? Importância do convívio familiar, né? De aproveitar os nossos pais enquanto eles estão aqui, né? Passa um monte de coisa na nossa cabeça, né? E eu acho que essa pandemia é para isso aí, viu, gente? Um dos grandes objetivos é para que a gente comece a olhar mais para a vida do espírito mesmo, né? Como pensar como espírito, né? Não pensar só como encarnado, né? Eu acho Eu acho que vai acabar acontecendo isso com todo mundo, de alguma forma, né? Sim. que esse é o Exato. objetivo, né? A Simone e a Ana estão falando aí. Você sabe que eu me lembrei? Eu me lembrei, então, a gente fica muito tão preocupado, né, com, por exemplo, às vezes, por exemplo, o futuro dos nossos filhos, né? O que eles vão ser? Eles vão ter emprego? Eles vão conseguir um salário? Eles vão ter um dinheiro bom? A gente fica pensando nessas coisas também, né? Daí eu me lembrei da passagem do Jesus com a mãe dele, né? Que ela queria que ele fosse lá para o Sinédrio, estudar lá. Vocês lembram disso? Uhum. É esse assunto que a gente está discutindo. A mãe dele disse, não, mas eu... E aí ela vem, ela tinha ido conversar com algum parente dela, ele estava no Sinédrio, e aí quando ela vem chegando, ele diz assim, mãe, eu já fui ao pai. Então, assim, eu já fui ao pai, eu já aprendi com o pai. Você quer me levar para eu aprender com esses aí? Porque ela queria que ele tivesse um futuro. E a gente fica pensando muito nisso também, né? Para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes. Então, A gente assim... vive o amanhã, né, Ali? Oi? Nós vivemos o amanhã e não o Não hoje. é? Então, e vocês estão... A gente está discutindo isso, né? E será realmente que a gente está dando valor para o que é essencial ou a gente está aí no supérfluo ainda? A gente ainda está no material, né? Isso mesmo. Fica aí para a gente pensar a deixa da Simone, né, Simone? Fica a dica, né? Esses dois depoimentos aí já renderam para a gente ficar pensando até a próxima sexta, hein, Ana Cláudia e Simone?
Verdade. Foi um chacoalhão que vai durar a semana toda. A gente precisa despertar, mudar os valores, viu, gente? Eu senti essa necessidade, do jeito que a Ana também falou, acho que é a mesma coisa, com a dor, a gente leva um chacoalhão, o chacoalhão vem para a gente, né? E precisa, a gente está precisando disso, né? Essa pandemia veio para isso mesmo, também, né? Também. Acho que o mundo, quando eu falo assim, nós, né, nós estávamos muito materializados. Mesmo nós que somos espíritas, que a gente tem acesso a esses conhecimentos, mas a gente estava... Então, acho que essa pandemia veio para convidar todos, de uma maneira geral, cada um dentro das suas crenças, a voltar um pouco mais para o lado espiritual, como disse ali, a Ana lembrou, da convivência humana com as pessoas, não inteira as coisas, né? Daisy, eu lembrei a semana inteira de você, quando você falou na semana passada do guarda-roupa que você abre, que você fica assustado. E aí eu falei, gente, tem um ano que eu só estou usando, acho que a maioria, 2 pares de sapato, um chinelo que fica em casa e um chinelo que sai. Volta, tira aquele, lava, põe de casa. Eu falei, e não está fazendo falta os outros. Então, foi o que eu pensei, Marli. Eu falei, gente do céu, a Deise falou uma verdade mesmo, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente, às vezes, não percebe e que vai fazendo a gente refletir, né? Acho que nós estávamos muito materializados, o mundo, de um modo geral, né? Então, acho que é hora da gente... Opa, peraí, tem alguma coisa além disso aqui, né? Dessa matéria. E o excesso em nossa casa é a falta da casa do nosso semelhante, né? Nós temos que... Verdade. Vamos lá. Gente, vamos fazer a prece? Vamos. Quem quer fazer a prece? A Ana faz a prece. Oh, meu Bora Deus. lá, Ana. Mestre Jesus, farol de nossas vidas, companheiro inseparável dos nossos corações, é com muita alegria e gratidão que nós te agradecemos por esta oportunidade de aprender as obras de Emmanuel, de Joana, que despertam os nossos corações, que abrem a nossa mente ao verdadeiro sentido da nossa existência, de estarmos aqui para progredir, para avançar, burilando o nosso espírito. Vividos de tantas eras, trazemos no nosso bojo tantas dificuldades, tantos dissabores, e pelo despertamento da dor, que nós consigamos realmente seguir os teus passos, Senhor. Nós te agradecemos infinitamente por estes estudos. Às vezes não estamos presentes, mas escutamos depois, que fazem a diferença em nossas vidas. Abençoe todos os nossos irmãos, em especial a Alexandra, a Simone, a Marli, o João, que nos oferta sempre o melhor. Ampare o nosso planeta, Jesus. Que realmente essa pandemia desperte nas criaturas o verdadeiro sentido da vida, o amor, a abnegação, o devotamento que devemos ter para com todos. Auxilia-nos, Mestre, hoje, agora e sempre, a seguir no caminho do bem, da luz e da paz. Muito obrigada por tudo, ampare a todos e que assim seja. Obrigada, Anne, obrigada, meninas. Obrigada, Simone. Ai, Nada.